Questão número 9 do Exame de Seleção para a Escola Naval em 2019 para a turma de 2020. Tema da questão: estatística descritiva, média aritmética. Muito bom dia a todos. Este problema envolve a média de um conjunto de inteiros consecutivos para o qual o número de elementos é desconhecido e do qual se retira um desses elementos e recalcula-se o valor da média. Deseja saber o módulo da diferença entre este valor retirado e o valor máximo da amostra desconhecida. Vamos ao enunciado e, na sequência, a resolução comentada da questão. Enunciado da questão número 9. Considere um conjunto de números inteiros A igual a 1, 2, 3 até n, com n elementos. Se retirarmos um número do conjunto a média aritmética dos elementos restantes é 16,4. Sabendo que P é o número que foi retirado, determine o módulo da diferença entre P e N e assinale a opção correta. São oferecidas 5 alternativas de solução. Opção A, 27. Opção B, 28. Opção C, 33. Opção D, 35. E, finalmente, opção E, 37. Vamos iniciar a resolução do problema obtendo a expressão da média dos n-1 elementos do conjunto A, ou seja, a nova média após eliminarmos um elemento de valor P. Então, A é um conjunto de inteiros consecutivos, da seguinte forma: 1, 2, 3 até n. São n elementos. O elemento P pertencente a A foi aquele retirado do conjunto. Então, a nova média aritmética do conjunto é dada pela soma dos valores dos elementos do conjunto A, que vem a ser somatório de k igual a 1 até n de k, ou seja, 1 mais 2 mais 3 até mais n, eliminando o elemento P e dividindo por n-1, uma vez que agora, eliminado P, eu tenho n-1 elementos apenas. Essa nova média é informada 16,40, essa expressão 2. Agora, vamos observar essa soma de k igual a 1 até n de k. Ela é igual a 1 mais 2 mais 3 mais até n, ou seja, é a soma dos n elementos de uma progressão aritmética de razão 1, cujo primeiro elemento é 1 e o enésimo é n. Essa soma é dada por primeiro mais último termo, multiplicado pelo número de termos, dividido por 2. Agora, nós podemos substituir 3 em 2 e obtemos uma expressão para P em função de n. Então, nós temos somatório de k igual a 1 até n de k menos P, que foi o elemento retirado, dividido por n-1, é igual a 1 mais n, que multiplica n sobre 2, menos P, dividido por n menos 1, é igual a 16,40. Agora, de 4 eu obtenho a expressão de P em função de n. Ou seja, 1 mais n, que multiplica n sobre 2 menos P, dividido por n menos 1, igual a 16,40. Multiplicando de um lado e de outro a equação por n menos 1, eu tenho que 1 mais n multiplicado por n sobre 2 menos P é igual a 16,40 multiplicado por n menos 1. Vamos desenvolver um pouco mais essa expressão a partir do próximo slide. Então, eu tenho que 1 mais n, que multiplica n sobre 2 menos P,
igual a 16,40 multiplicado por n menos 1, segue-se então que P é igual a n ao quadrado sobre 2 menos 31,80 sobre 2, que multiplica n, mais 16,40. Agora, como eu estou interessado em P menos n, logo, subtraindo n de um lado e de outro da equação, teremos n ao quadrado sobre 2 menos 31,80 sobre 2 de n mais 16,40. Menos o n é igual a n ao quadrado sobre 2 menos 33,80 meios de n mais 16,40, que dá P menos n em função de n. Como A é igual ao conjunto 1, 2, 3 até n, e P pertence a A, obviamente P menos n tem que ser menor ou igual que zero. E mais ainda, 1 menor ou igual que P menor ou igual a n, porque P é um dos elementos de A. Observando essa inequação 1 menor ou igual que P menor ou igual que n, inicialmente subtraindo n nos três elementos, depois multiplicando por 2, resultará em 2 que multiplica 1 menos n, menor ou igual que 2 vezes P menos n, menor ou igual que zero. Essa é a expressão 8 que vamos usar na sequência. Observe também que n tem que ser necessariamente maior do que 1, uma vez que eu vou retirar um elemento da amostra. Então, tem que ter pelo menos 2 elementos. De 6 e 7, eu tenho que P menos n é igual a n ao quadrado sobre 2 menos 33,80 meios de n mais 16,40 menor ou igual a zero, que é o resultado da inequação 7. Ora, 2 vezes P menos n é igual a n ao quadrado menos 33,80n mais 32,80, que é menor ou igual que zero. Essa expressão é obtida multiplicando por 2 a expressão anterior. Eu observo que 9 é uma inequação do segundo grau, e eu devo, portanto, na sequência, examinar as raízes dessa inequação de segundo grau. De 8 e 9, então, que foi obtido anteriormente, eu tenho que 2 vezes 1 menos n é menor ou igual que n2, menos 33,80n, mais 32,80 menor ou igual que zero. Olhando atentamente, eu vejo que eu tenho duas inequações do segundo grau. Uma, que é aqui o lado direito, que já foi obtido anteriormente, e outra que eu preciso acondicionar um pouco antes, aqui do lado esquerdo. Vamos fazer isso, vamos resolver uma inequação, depois a outra, obtendo as raízes nos dois casos. No primeiro caso, eu tenho uma inequação do segundo grau, que é n2 menos 33,80n mais 32,80 menor ou igual que zero. Eu observo que o produto das raízes dessa inequação é 32,n e a soma é 33,80. Portanto, as raízes serão 1 e 32,80. E mais, o coeficiente do termo de segundo grau é positivo, indicando que a concavidade desta parábola passa por um mínimo. Então, de 7 e 8, considerando que n tem que ser maior do que 1 inteiro, eu tenho essa representação da parábola com concavidade virada para cima, as raízes 1 e 32,80 e os valores menores ou iguais a zero teriam que estar entre as duas raízes. Só que n tem que ser maior do que 1 e 32,80 não é inteiro. Consequentemente, 1 tem que ser menor do que n, menor ou igual que 32 e inteiro. Ou seja, os valores de n que satisfazem estão entre 1 e 32, sendo que o intervalo é aberto
em 1, porque n tem que ser maior do que 1. Vamos passar agora à segunda inequação. Na segunda inequação, de segundo grau, eu tenho duas vezes 1 menos n menor ou igual que n ao quadrado menos 33,80. n mais 32,80. Vamos acondicionar melhor essa inequação do segundo grau, resultando em n ao quadrado menos 31,80n mais 30,80 maior ou igual a zero. De 7 de 8, considerando ainda que n é maior do que 1 inteiro, nós temos este gráfico da parábola com concavidade voltada para cima, porque o termo em segundo grau é positivo, e as raízes que nos interessam seriam as que estão à esquerda de 1, que não é o caso, porque n é maior do que 1, ou à direita de 30,80, ou seja, terão que ser pelo menos iguais os valores de n a 31, ou seja, n tem que ser maior ou igual que 31 e inteiro. Obtivemos então duas relações envolvendo n. Conclusão, de 11 e 12, 1 tem que ser estritamente menor do que n e menor ou igual a 32 e inteiro. Por outro lado, n tem que ser maior do que 31 e inteiro. Vale dizer, 31 menor ou igual que n, menor ou igual que 32 e inteiro. Portanto, n só pode assumir dois valores, 31 e 32. Eu tenho que examinar ambos os valores e verificar qual deles é viável. Vamos fazer isso a partir do próximo slide. De 5, eu tenho que 1 mais n, que multiplica n sobre 2 menos p, tem que ser igual a 16,40 vezes n menos 1, com p e n pertencentes a A. Para n igual a 31, substituindo na equação anterior, eu tenho 1 mais 31, que multiplica 31 sobre 2 menos p, é igual a 16,40, que multiplica 31 menos 1, resultando em 16 vezes 31 menos p, é igual a 16,40 vezes 30. Portanto, 496, que é 16 vezes 31, menos p, igual a 492, que é 16,40 vezes 30. Portanto, p igual a 496, menos 492, que resulta ser igual a 4, que pertence a A. Portanto, podemos concluir que n igual a 31 e p igual a 4 são valores viáveis para o nosso problema. Mas precisamos ainda verificar o valor de n igual a 32. Vamos fazer isso. Então, temos a mesma equação. Vamos considerar da mesma forma que p e n pertencem a A. Então, para n igual a 32, eu tenho 1 mais 32, que multiplica 32 meios, menos p, igual a 16,40, 32 menos 1. Ou ainda, 16 vezes 33 menos p é igual a 16,40 vezes 31. Portanto, 528, que é 16 vezes 33, menos p é igual a 508,40. Logo, p é igual a 528 menos 508,40, que é igual a 19,60. Mas 19,60 não pertence a A. Conclusão, n igual a 32 não é viável. Então, dos dois elementos, 31 e 32, 31 é aquele que nos interessa e resultará em p igual a 4. Vamos consolidar esse resultado no slide final. De 14 e 15, n igual a 31 e p igual a 4. Portanto, o módulo de p menos n é igual a 4, que é p, menos 31, que é n, que é igual ao módulo de menos 27, que é igual a 27. Essa é a resposta do problema, que corresponde
a opção A. Isso encerra a questão. Muito obrigado por assistirem até o final. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade.